Sabe o que esse truque do açafrão tem a ver com a sua visão? Absolutamente tudo. Existe algo escondido nele que pode mudar a sua vida e devolver a sua visão clara e saudável em 25 dias. Parece difícil de acreditar, mas foi descoberto que o açafrão contém um poderoso nutriente orgânico, capaz de eliminar uma bactéria tóxica que está enfraquecendo suas células oculares. E, segundo cientistas de Stanford, essa bactéria é a principal causa dos problemas de visão enfrentados por milhões de pessoas todos os dias. Imagine voltar a enxergar com a nitidez de antes, sem precisar de cirurgias arriscadas, lentes caras ou tratamentos intermináveis. Pense como seria poder ler sem dificuldade, ver rostos de longe e dirigir à noite com segurança. E o melhor de tudo, sem precisar tomar remédios perigosos ou injeções dolorosas. Isso é o que este curioso nutriente orgânico dentro desse truque do açafrão pode fazer por você. Descoberto por pesquisadores da Universidade de Stanford, esse milagre natural já mudou a vida de mais de 43 mil pessoas no Brasil. Pessoas como você, que estavam cansadas das limitações que a perda da visão causa e que agora vivem com uma visão restaurada e saudável. Parece inacreditável, eu entendo. Mas hoje você vai descobrir todos os detalhes dessa solução natural aqui no nosso programa. Você vai ver depoimentos emocionantes de quem recuperou a visão com esse truque simples. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Letícia e você está assistindo ao Saúde e Equilíbrio, um programa onde revelamos as mais recentes descobertas medicinais. E o assunto de hoje é o fim dos problemas de visão em 2025. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 300 mil brasileiros correm o risco de perder a visão ainda este ano. Mas, graças a um grupo de cientistas de Stanford, esse truque simples foi encontrado em 2023 e não envolve pílulas, remédios caros, nem dietas restritivas. É muito mais simples e tem a ver com um vegetal anti-cegueira e mais 4 ingredientes que você pode encontrar em qualquer mercado perto da sua casa. Olha, fica ligado, porque talvez essa seja a resposta que você pediu nas suas orações. No programa de hoje, o nosso convidado vai te ensinar o passo a passo desse truque do açafrão, que pode acabar com o seu problema de visão ainda este ano. Então, se você lida com catarata, miopia, astigmatismo ou até mesmo degeneração macular, saiba que esse método pode te devolver uma visão nítida e cristalina. Então, sem enrolações, vamos logo ao que interessa. Seja muito bem-vindo, Dr. Lúcio, ao programa de hoje. É uma satisfação receber um dos melhores oftalmologistas do país, além de chefe de pesquisa do Grupo Labs nos Estados Unidos, mestre em Ciências da Saúde Ocular pela Universidade de Harvard e doutor em Neurociência na Espanha. Obrigado, Letícia. A satisfação ela é toda minha e é uma honra poder estar aqui no seu programa para mostrar ao público esse truque natural que foi considerado a maior descoberta em tratamentos naturais de visão em 2025. Esse truque já ajudou mais de 43 mil pessoas a recuperarem a visão, permitindo que vivam plenamente sem limitações. Com apenas 35 dias, elas conseguiram acabar com a catarata, miopia, astigmatismo e até mesmo com a degeneração macular. E eu sei que todas essas afirmações podem deixar o pessoal de casa com o pé atrás, não é verdade? E se esse for o seu caso, eu entendo completamente. Até porque hoje em dia a internet está cheia de promessas e gente tentando enganar os outros. Ah, isso é verdade mesmo, doutor. Eu sei bem como é. Pois é, Letícia, e é justamente por isso que eu estou aqui, para provar para todo mundo que está assistindo que é possível sim reverter praticamente qualquer problema de visão. E foi por isso que nós chamamos o senhor até aqui, doutor. Nós recebemos milhares de pedidos de pessoas de todo o Brasil para trazer o senhor e compartilhar essa solução incrível contra a perda de visão. Olha, Letícia, eu fico muito feliz, mas também um pouco triste. Triste porque eu sei o quanto é difícil lidar com um problema que afeta milhões de brasileiros. Eu passei anos tentando descobrir uma solução. Testei dietas, suplementos, chás, mas nada resolvia de verdade. Foi só depois de descobrir esse truque do açafrão que a visão dos meus pacientes começou a melhorar de forma impressionante. Então, se você aí de casa já tentou várias alternativas e ainda não encontrou uma solução, fica com a gente até o final do programa, porque o Dr. Lúcio vai explicar o motivo pelo qual essa bactéria tóxica continua viva no seu corpo, impedindo você de enxergar com clareza. Porque muitos médicos evitam falar sobre o truque do açafrão, que você pode fazer em casa ainda hoje para restaurar sua visão. E por fim, o passo a passo do truque do açafrão, que elimina essa bactéria e faz você voltar a enxergar todos os momentos preciosos da vida, independente do grau de seu problema de visão. Estamos começando mais um Saúde em Equilíbrio, o único programa de saúde que mantém você atualizado sobre os maiores avanços recentes da medicina. Na entrevista de hoje, eu trouxe o Dr. Lúcio Almeida, um renomado oftalmologista com 2 décadas de experiência. Ele é formado pela USP e fez seu doutorado em Yale, nos Estados Unidos.
E no programa de hoje, ele vai falar sobre como usar o açafrão para restaurar completamente a sua visão, independente de qual problema você tenha. Não é todo dia que a gente consegue uma entrevista tão exclusiva com um especialista desse porte, né? Afinal, atualmente ele está morando em Nova York, nos Estados Unidos, pois há 5 anos foi convocado para participar do Centro de Pesquisa de Visão Ocular na Universidade de Yale. E agora, ele veio passar alguns meses aqui em São Paulo, a convite da Universidade de São Paulo, a USP, para atualizar nosso país sobre as novas descobertas realizadas na América e a Europa recentemente, incluindo esse truque do açafrão da terra que ele vai mostrar como fazer agora mesmo. Então, vamos aproveitar que conseguimos trazer o Dr. Lúcio aqui para descobrir o que tem por trás desse truque do açafrão e por que ele é tão poderoso para restaurar a visão. É um prazer ter você aqui conosco, doutor. Imagina, o prazer é todo meu por estar aqui, principalmente porque o pessoal de casa que tem algum problema de visão vai saber agora que existe sim uma forma de acabar com glaucoma, catarata, degeneração macular ou qualquer outro problema de visão que tenha. E esse segredo está no açafrão. Só o açafrão tem capacidade de neutralizar essa inflamação ocular por causa de uma substância específica nas sementes dele. E a única coisa que você que está aí em casa assistindo precisa fazer agora é ficar até o final dessa entrevista, que eu vou te mostrar exatamente como usar o açafrão do jeito certo para restaurar uma visão cristalina nos próximos dias. Ai, perfeito, doutor. Eu tô ansiosa para descobrir também. E como você descobriu essa inflamação ocular e sobre esse truque do açafrão? Olha, eu assumo que há anos atrás eu era desses médicos que recomendavam remédios, colírio, óculos ou até mesmo cirurgia, porque até então não sabíamos o poder do açafrão. Mas o que aconteceu com o meu pai foi o que abriu meus olhos e me mostrou que nada disso funciona. E que se qualquer pessoa usar o açafrão por conta de uma substância que tem nele, pode reverter qualquer problema de visão. O que acontece é que meu pai começou a reclamar que a visão estava começando a ficar embaçada enquanto ele assistia televisão. E depois de alguns poucos dias começou a ter dificuldades em ver as coisas de longe. No início ele pensou que fosse só a idade chegando, mas com o tempo a visão dele piorou. Começou a ficar com umas manchas estranhas e dirigir se tornou um desafio. E para me ajudar a contar toda essa história, ninguém melhor do que ele mesmo para falar exatamente o que aconteceu, não é verdade? Por isso, eu fiz questão de trazê-lo aqui hoje, Letícia. Ai, que demais, doutor. Então agora eu quero convidar para se juntar a nós o senhor José Almeida, pai do Dr. Lúcio Almeida. Por favor, seu José, pode entrar. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Equilíbrio. Prazer, Letícia. Tudo bem, filhão? Tudo bom, vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Letícia. Obrigado, filhão. É um prazer estar aqui com vocês. Para ser sincero, eu tenho um pouco de vergonha, assim, né, de falar em público, mas eu vou fazer o meu melhor, eu prometo. Ah, que isso. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, seu Zé, nos conte um pouquinho de como foi o início de tudo, como você se sentiu e quais foram os sintomas que o senhor teve. É certo, Letícia. Bom, confesso que foi um grande choque para mim quando eu recebi o diagnóstico de glaucoma e degeneração macular. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, né? Afinal, eu sempre fui um homem muito ativo, independente. Daqueles que viviam com a caixa de ferramentas em casa, consertando tudo. Eu subia no telhado, consertava a pia, montava os móveis, saía para o supermercado. Eu tinha orgulho de resolver os problemas da família e ser o homem da casa. Mas um belo dia comecei a notar uns sintomas meio estranhos na minha vista, na minha visão. Peguei a Bíblia para ler e percebi que as letras estavam embaçadas e duplicadas, sabe? É como se tivesse um tracinho atravessando as letras. Eu também vivia com os olhos ressecados e irritados, e sem falar nas enxaquecas que eu comecei a ter quase todos os dias. Eu acordava como com os meus olhos fossem saltar da cara, sabe? E nenhum remédio, mas nada fazia aquela dor ir embora. Eu comecei a desconfiar que algo estava acontecendo comigo, mas não queria falar para o Lúcio, senão ele ia se preocupar e me ver como um coitadinho que precisava de ajuda, sabe? O problema é que com o passar do tempo esses sintomas só pioraram. Minha visão começou a ficar cada vez pior. Eu não conseguia ver o rosto das pessoas de longe. A pior parte era olhar para o rostinho dos meus netos e eu vi um borrão. Eu estava realmente insustentável. Então aí eu contei para o Lúcio, e como ele não estava no Brasil, ele mandou eu ao consultório de um grande oftalmologista daqui da cidade, amigo dele, né? Eu confesso que eu fiquei muito furioso com o senhor, porque o senhor não me contou antes, né? Filho, você sabe que eu sou teimoso, né? Não gosto de falar nada para ninguém. Olha, nem fale, eu sei disso. E olha, Letícia,
Enfim, enquanto ele aguardava o dia da consulta, os olhos do meu pai já estavam desse jeito aqui. Eu já suspeitava do que poderia ser, mas quando o meu colega, o Dr. André, me retornou, eu ouvi o que eu mais temia. Ele disse que o seu pai está com glaucoma e degeneração macular. Isso foi um grande choque para ele e para toda a nossa família, inclusive para mim. Sim, foi um baque muito forte, né? Eu tinha acabado de me aposentar, estava pronto para aproveitar a vida com a sua mãe e do nada tudo acabou. Eu iria ficar cego e dependente dos outros para tudo. Nossa, deve realmente ter sido muito difícil para vocês, né? Sim, parecia um pesadelo. A partir daí eu tentei de tudo para reverter essa doença, né? Comecei com colírios e alguns remédios. Até achei que a medicação iria ajudar a ver melhor, mas tudo piorou por causa dos efeitos colaterais horríveis. Os olhos secos, irritação, visão ainda mais turva. E ainda tive que começar a usar aqueles óculos que mais pareciam fundo de garrafa, que me dava tontura e dor de cabeça. Nos 4 anos seguintes, a minha visão continuou só piorando. Comecei a ter dificuldades até de trocar o canal da televisão, encontrar um número no celular, e quando me dei conta, a degeneração macular já estava em um estado avançadíssimo, não é? Eu precisava de ajuda para alguém me conduzir, para andar a pé, precisava de ajuda para dirigir, e um dia eu caí no chão. E esse foi o momento em que o Lúcio resolveu voltar, não é, dos Estados Unidos e conversar com o meu oftalmologista aqui no Brasil, né? E a única solução que eles enxergavam para mim era fazer uma cirurgia. Imagina, que horror de cirurgia. E olha, assumo que a cirurgia até me ajudou inicialmente. Mas sabe o que aconteceu? O que, seu Zé? Eu até voltei a dirigir e ter um pouco mais de autonomia, mas comecei a perceber a minha vista falhando novamente. Então, poucos meses depois, o médico recomendou a cirurgia novamente, mais outra cirurgia, imagina, porque essa que eu tinha feito primeiro não foi tão efetiva. Ou seja, eu estava perdendo a visão novamente. E ainda por cima, teria que correr o risco de uma cirurgia novamente. Cirurgia é um negócio complicado, né? Riscos esses que poderiam me deixar cego para sempre. Para sempre. Isso é um negócio de doido, né? Porque dessa vez seria uma cirurgia ainda mais invasiva, já que a primeira foi sem sucesso, né? Eu estava num beco sem saída, não é? Porque eu corria riscos tanto fazendo a cirurgia quanto não fazendo, né? E eu percebia nos olhares da minha família que eles já tinham aceitado que eu ia ter que cuidar, que eles iam ter que cuidar, né, de um velho cego para o resto da vida. Imagina, Letícia, imagina você receber a notícia de que de qualquer jeito você pode ficar cego para sempre e nunca mais ver nada além da escuridão. Isso é tenebroso, né? E os rostos dos meus filhos e netos, como você trabalharia ou faria as coisas de casa? Eu teria que usar uma bengala para o resto da vida. Fora o fato de precisar de outras pessoas para tudo o que precisar fazer. Já parou para pensar como é a vida de alguém completamente cego? Mas foi então que chegou o pior dia da minha vida. Algo que me dá arrepios. Eu estou todo arrepiado só de pensar. Nossa, como assim, seu Zé? O que aconteceu? Bom, Letícia, como eu sempre fui um sujeito meio teimoso, não é? Continuei dirigindo, mesmo com o médico dizendo que isso era perigoso. Um dia, então, eu fui buscar o filho do Lúcio, meu netinho Miguel, não é? Ele estava saindo da escola e eu prometi que depois a gente ia lá comer um sanduíche lá no McDonald's. Ele adorava porque tem um parquinho lá dentro. Era final da tarde, o sol já estava se escondendo. E como pegamos muito trânsito, à noite caiu antes da gente chegar em casa, né? Foi aí que a minha visão começou a falhar, mas de uma maneira impressionante. As luzes dos carros, que vinham do outro lado, pareciam uns borrões brilhando na minha frente. De repente, sem perceber, peguei uma contramão, vi um farol vindo direto na nossa direção e no instinto virei o volante com tudo. O carro deu uma rodada, subiu da pista e capotou. Senti uma pancada na cabeça e daí escureceu tudo, ficou tudo escuro.
A última coisa que eu vi antes de desmaiar foram os gritos do meu netinho, do Miguel, que estava apavorado. Quando eu abri os olhos, estava no hospital, dentro de um hospital. Uma luz branca me cegando e o Lúcio chorando do meu lado. Naquele momento eu percebi que quase tirei a vida de quem eu mais amava, por causa da minha visão. Mas, graças ao Altíssimo, graças a Deus, não aconteceu nada com o Miguel, senão eu jamais me perdoaria, não é? Quero até pedir à produção para mostrar uma foto dele. Eu sei que é pesado, né? Mas isso é um alerta para quem tem problemas de visão e dirige à noite. Nossa, pai, eu não gosto nem de lembrar. Esse dia foi realmente muito, muito assustador. Com certeza, filho, foi puxado. Depois desse acidente, eu caí em um buraco profundo e escuro de depressão. Tive noites em que eu acordava gritando, desesperado, porque achava que eu já estava cego. Meu Deus, seu Zé, que horror. Nossa, deve ter sido muito difícil pro senhor ver seu pai assim, né, doutor Lúcio? Você não faz ideia, Letícia. E é exatamente essa sensação de desespero que o meu pai sentia, pois pensava nisso todos os dias. Mas eu não poderia permitir que tudo isso acontecesse com meu pai. Eu precisava fazer alguma coisa ou seria tarde demais. Então eu comecei a suspeitar que havia algo errado com esse quadro. A verdade era que a visão dele piorou muito dentro de tão pouco tempo e isso era estranho. Foi aí que eu me ajoelhei e comecei a chorar e orar, pedindo ajuda para encontrar uma saída para o meu pai. Por isso eu prometi a mim mesmo que não importa o quanto eu tivesse que estudar, não importa quantas horas por dia eu trabalhasse, e não importa quantas madrugadas eu passasse, claro, pesquisando, eu descobriria algo que pudesse ser uma cura, não só para glaucoma e degeneração para o meu pai, como para todos os problemas de visão de qualquer pessoa que precisa disso. Eu nunca vou esquecer de uma frase que eu escutei do meu pai dizendo: meu filho, eu sinto que a minha vida está passando em câmera lenta enquanto tudo está escurecendo e aos poucos a morte parece cada vez mais próxima. Essa frase martelava na minha cabeça todos os dias. E eu sou grato ao meu pai, ele é o meu herói. E se hoje eu sou um médico respeitado, é graças a ele, que me fez compreender como é a vida de uma pessoa com problemas de visão. Isso me permitiu entender profundamente as dificuldades enfrentadas pelos meus pacientes e me fez enxergar que, na maioria dos casos, métodos convencionais como óculos, lentes, colírios e cirurgias não são a resposta. Pois na maioria desses métodos são como colocar a band-aid em uma perna quebrada. E como você chegou nessa conclusão, doutor? Pode explicar pra gente? Então, Letícia, primeiro de tudo, um par de óculos ou lente de contato podem, por um certo tempo, até ajudar a enxergar. Mas usar óculos e lentes são apenas tapa-buracos que não mudam em nada essa inflamação ocular que está praticamente comendo a sua retina. E o que vai acontecer é o seguinte: essa inflamação vai continuar levando a sua visão embora e com o passar dos dias até que você perca quase toda a visão e não tenha mais nada que possa fazer. Tudo isso enquanto você vai várias vezes ao médico e volta para casa com uma nova receita de graus mais fortes. Mas a situação começa a piorar quando os médicos passam o colírio. Ele mascara ainda mais o problema porque os pacientes acham que está funcionando, mas não sabem que é por muito, muito pouco tempo. E ainda assim a inflamação continua crescendo enquanto a sua visão é perdida. Depois vem a cirurgia, que além de ser muito cara, traz muitos riscos e períodos de recuperação prolongados sem a garantia de melhora. Olha, doutor, isso faz total sentido agora. Eu tenho um primo que fez 2 cirurgias de cataratas e mesmo assim não resolveu o problema dele. Isso foi por causa dessa inflamação ocular, então? Sim, Letícia, muitos médicos negligenciam isso só para ganhar dinheiro nas cirurgias. Agora eu preciso que você que está nos assistindo preste muita atenção, porque a chave para recuperar a nitidez da visão é entender o que eu vou falar agora. No Centro de Pesquisa Nacional de Visão nos Estados Unidos, cientistas de alto nível descobriram que 98% das pessoas com qualquer tipo de problema de visão têm uma inflamação ocular. Essa inflamação ocular, também chamada por alguns especialistas de inflamação crônica subclínica, acontece de forma silenciosa com o passar dos anos, conforme somos expostos aos poluentes químicos na água e no ar, como chumbo, mercúrio, nitrogênio e inúmeras partículas ácidas produzidas pelas indústrias. Existe até um vídeo do próprio Dr. Laí Ribeiro falando sobre os males dessa inflamação crônica subclínica. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Já tem estudos comprovando essa inflamação silenciosa acontecendo na visão das pessoas com mais idade. Ela não dói, ela não dá febre, mas vai destruindo sua visão e pode te deixar cego em poucos meses. Se você não fizer nada a respeito, o efeito dela aparece quando já é tarde demais. Se trata de um processo inflamatório que vai se acumulando com o passar do tempo em todo o seu organismo, atingindo principalmente os seus olhos. Agora, por quê? Bom, pense em todas as vezes que você lavou seu rosto na pia, tomou banho ou até mesmo pegou chuva. E é claro, entrou água nos seus olhos. O quanto de poluente químico presente na água entrou nele?
Ou pense em todas as vezes que você já viu fumaça de escapamento de queimadas indo até você, ou até aquela poluição que você vê claramente nos céus. O quanto de poluição presente no ar não atingiu seus olhos. Muitas vezes nem somos capazes de ver todos esses poluentes, mas eles estão por aí o tempo todo pela poluição que as pessoas causam. O grande problema é que para os olhos de algumas pessoas, como no seu caso, que está com catarata, miopia, astigmatismo, glaucoma ou qualquer outro problema de visão, essa inflamação gera um efeito negativo, que é o que chamamos de ceroide, uma bactéria extremamente perigosa. Se um dia você já teve um machucado que inflamou, você vai entender o que eu vou dizer agora. Já percebeu que a região inflamada fica mais quente? Então, quando os seus olhos estão com essa inflamação ocular, eles também ficam mais quentes que o normal. E se você, com problemas de visão, tentar perceber por um instante, a região dos seus olhos de fato está mais quente. E esse calor nos seus olhos é o ambiente perfeito que a ceroide busca para nascer e crescer. Isso porque ela sobrevive no calor gerado pela inflamação e funciona como um cupim que come a madeira de dentro para fora. Em outras palavras, a ceroide vai comer as suas células oculares de dentro para fora, fazendo você perder a visão. E quando você passa dos 30 anos de idade, como a imunidade começa a ficar naturalmente mais baixa, suas células de visão ficam mais velhas e fracas, o que facilita a ação da ceroide. E o que acontece é que cada vez mais e mais rápido sua visão embaça e escurece, enquanto você perde uma das maiores dádivas da vida, que é poder admirar a natureza, as construções, as pessoas e tudo que há nesse mundo. Nossa, eu nem imagino como deve ser viver sem enxergar a vida. Pois é, Letícia, mas olha, eu não vou ficar aqui só falando. Eu gostaria de provar na prática como essa bactéria age nos olhos, causando essa inflamação silenciosa que está destruindo a visão de tantos brasileiros. Então, poderíamos ir ao meu laboratório? Claro. Olhe para esse exame, Letícia. Essa é uma tomografia de coerência óptica, um exame de alta precisão onde eu consigo analisar nos mínimos detalhes todos os danos que os olhos podem ter. Olha que legal. Todas essas pintinhas vermelhas indicam danos severos nos nervos ópticos, na córnea e na retina. Perceba como está inflamado? Sim, tô vendo. No exame de fundoscopia fica ainda mais clara essa inflamação. Os vasos sanguíneos dos olhos dilatados, esses pontos escuros, são as bactérias que já estão devorando as células dos olhos. Agora, veja essa imagem. Esse aqui é esse olho doente dos exames. O paciente, infelizmente, ficou insistindo em tratamentos convencionais, colírios, remédios e acabou ficando cego. Caramba. Veja como ele está vermelho, com a retina desgastada e os vasos sanguíneos totalmente comprometidos. Isso é algo que só conseguimos ver em laboratório. Agora, veja esse olho saudável. Hidratado, brilhante, com uma visão cristalina e sem sinais de degeneração. A imagem de OCT normal, praticamente sem ponto de inflamação. E o fundo de olho também normal, sem dilatação nos vasos sanguíneos e sem manchas. Viu só a diferença, Letícia? Nossa, doutor Lúcio, eu vi sim. Olha, inclusive em 4 anos apresentando esse programa, eu nunca tinha visto algo tão chocante e assustador. É chocante mesmo. É por isso que tudo que você que está assistindo agora já tentou de tudo para melhorar a visão e não deu certo. Porque nenhuma dessas soluções, tratamentos disponíveis no Brasil consegue eliminar ou pelo menos amenizar essa inflamação crônica subclínica que faz a ceroide nascer e crescer e causar os problemas graves de vista. Ou seja, tentar reverter problemas de visão com uma inflamação dessa é como dirigir um carro com freio de mão puxado. Entendi, doutor. E eu queria saber se existe alguma forma prática e simples dos nossos telespectadores descobrirem se estão com essa inflamação sem precisar de um exame. Na verdade, existe sim. É um simples teste rápido de 3 perguntas que qualquer pessoa pode fazer em casa. Mas atenção, é necessário responder com extrema sinceridade, ok? Pergunta número 1. Você precisou trocar o grau dos seus óculos nos últimos 2 anos? Pergunta 2. Quando você sente dor de cabeça leve ou enxaqueca e coloca uma compressa gelada na testa, sente um alívio imediato? E pergunta 3. Você sente que a sua visão piora à noite? Se você, telespectador, respondeu que sim para qualquer uma dessas perguntas, significa que, infelizmente, essa bactéria ceroide já está alojada nos seus olhos. Se você respondeu que sim para mais de uma pergunta, quer dizer que o dano causado por essa inflamação já pode ser significativo. O que quer dizer que, além de doenças simples de visão, como miopia e astigmatismo, você pode desenvolver outras doenças sérias, como glaucoma, degeneração macular, neuropatia óptica e até cegueira incurável. Assustador, não é verdade? Realmente, isso é